Ó minha alvorada, o show vai começar. Abrem-se as cortinas do saber popular. Universidade do samba, nossa paixão, qualificando a arte em comunhão. Mestres e bambas, aprimorando o dom, pra desfilar a vida com mais garra e som. É o Carnaval de 2026, a nossa escola brilha outra vez! Bom, pessoal, muito boa noite a todos. Ótimo ver tanta gente aqui assim, né, em busca de conhecimento. Eu vou passar para vocês, vou começar com a estrutura básica do projeto cultural, como é que ele funciona. Depois a gente vai passar para cada ponto do projeto cultural. Depois vamos falar de captação de recursos, que às vezes é onde tranca muito a realização de muitos projetos, às vezes é na captação. E aí no final de cada tópico, até talvez já tenham dúvidas assim, como é que eu começo a apresentação de um projeto? Aí vocês de repente já separam essas dúvidas, aí eu falo sobre a apresentação e aí vocês enfim, colocam as dúvidas que vocês possam ter e assim a gente vai evoluindo e a qualquer momento, quem quiser levantar a mão, fazer uma pergunta aí, fiquem à vontade, tá? O básico do projeto cultural, quando a gente vai apresentar, seja para a prefeitura, e até agora é um momento ótimo para vocês estarem aqui aprendendo, porque a prefeitura de Alvorada está recebendo um recurso federal da PNAB, e esse recurso vai ser dividido não é um dinheiro que vai ficar e nem pode ficar na prefeitura e nem está no caixa da prefeitura, é um dinheiro que está numa conta exclusiva, que dessa conta vai sair para vocês que são, né, os fazedores de cultura de Alvorada, e tem que ser de Alvorada, não pode vir uma pessoa de Porto Alegre, de Canoas, de Viamão para acessar esses recursos aqui. Então é importante que vocês saibam, assim que a prefeitura lançar os editais, vocês saibam ler, interpretar os editais, para daí então tá apresentando o projeto, tá sendo contemplados para fazer a cultura de vocês com mais qualidade e mais segurança, enfim, né, sem estar, às vezes a gente faz, tem que cobrar o escanteio, tem que cabecear, tem que defender, e aí então se a gente tem um pouco mais de recursos, a gente consegue mais parceiros para trabalhar conosco. Vou começar então, vou falar a estrutura básica do projeto cultural. Eu sempre começo o projeto com um nome, porque eu acho que é o primeiro contato que o avaliador vai ter com o projeto de vocês. Imagine assim, agora teve a PNAB estadual. Vão ser ali em torno de 300 projetos contemplados e foram mais de 1.000 projetos que foram inscritos, aliás, na verdade mais de 3.000, foram quase 3.500 projetos. Aí tu imagina, um avaliador vai ter que avaliar 1.000 projetos, aí então vai estar lá, por exemplo, Carnaval de Alvorada, Carnaval de Viamão, Carnaval disso, Carnaval daquilo, sabe? E aí daqui a pouco o avaliador pega Universidade do Samba. Pô, mas o que é isso? Já achei no mínimo estranho, vou pesquisar mais, me chamou a atenção esse projeto. E aí então sempre procurem pensar no projeto de vocês num nome que faça sentido. E às vezes não precisa ter o nome do projeto para começar a escrever. Tu começa a escrever e ao longo ali da escrita tu pode encontrar um nome que vá fazer sentido e que vá ter um diferencial. E aí então a primeira parte, assim, os 3 pilares do projeto cultural é a apresentação. A gente tem que apresentar o projeto, a gente tem que justificar o projeto, dizer por que a gente merece receber esse recurso e daqui a pouco outra pessoa não. E a gente tem que explicar como que a gente vai fazer, que eles chamam de metodologia, que quando eu comecei a escrever o projeto, eu disse, o que é metodologia, né? Não faço ideia. E aí então é o como fazer o projeto. Então são essas 3 bases e a gente ainda tem a planilha de custos, que muitos projetos te pedem. Tá, mas eu vou te dar 30, 40, 50 mil, mas o que tu vai fazer com esse dinheiro? De repente tu vai receber 50 mil, vou ficar com 49 e vou distribuir 1.000 para a escola, né?
Então, o avaliador ele quer saber também se o teu orçamento está bem balanceado, e muitas vezes o pessoal tem dúvida assim, eu estou fazendo o projeto e o que eu posso pedir e o que eu não posso pedir. E às vezes é um detalhezinho que, por exemplo, ali que ela não financia oficina. Tipo, se isso aqui fosse uma oficina de projeto cultural, não pode. É um curso, daí pode, sabe? Então, esses detalhes que às vezes a gente coloca na escrita do projeto, que a gente tem que ler muito bem o edital, para a gente não, às vezes, ser desqualificado por um documento, dessas 3.500 inscrições que eu falei para vocês, que tiveram na PNAB do Estado, em torno de 500 projetos foram desclassificados já no arranque, porque ou faltou um documento, ou detalhezinhos que às vezes a pessoa não se dá conta que é necessário no projeto. Então vamos para a apresentação do projeto. O que eles pedem na apresentação? Que tu apresente o projeto de forma clara, objetiva e que tu consiga resumir em no máximo uma página, às vezes pode ser menos, o que tu quer realizar. Aí vamos supor aqui, Universidade do Samba. O que a gente quer realizar com esse projeto, assim, de forma clara e objetiva? Aí tem, assim, a videoaula vai estar gravada, vocês depois não precisa decorar tudo, depois vocês vão ter o link também, né? Mas, às vezes, como é que eu começo a falar? Eu quero fazer um projeto que, né? Então, geralmente eu começo assim, o projeto nome tal, que já fixa o nome para quem está fazendo. Por exemplo, o projeto Universidade do Samba tem como objetivo, e aí a gente diz o que a gente quer fazer. Então, vamos supor, o projeto Universidade do Samba, Carnaval de Alvorada 2026, tem como objetivo formar a comunidade carnavalesca de Alvorada através de 10 cursos de formação e financiar parte do desfile do Carnaval de Alvorada. E aí é importante a gente ser parte do desfile, porque a gente tem noção de quanto custa um desfile e o avaliador tem também. E aí, como o recurso desse projeto, por exemplo, ele é limitado, com o valor que a gente vai pagar desse projeto para as escolas, a gente não vai financiar todo um desfile. Vai financiar ali, né, César, umas 2 alas. E olha lá. Então, a gente sabe financiar parte do desfile. E aí todas essas coisinhas que a gente vai colocando vão fazendo sentido na cabeça de quem está avaliando. E aí é importante, uma dica assim, que eu dou para vocês, é que muitas vezes a gente consegue encontrar alguns projetos na internet. E aí esses projetos estão lá, eles não mostram, na Lei Rouanet tem um site chamado Versalic, que depois eu até vai estar no vídeo ali. O Versalic, ele é um site onde tem todos os projetos que foram aprovados na Lei Rouanet. Então, para te encontrar, coloca lá Versalic e aí tu vai colocando, se tem um projeto específico, tu bota o nome do projeto. Vamos supor que esse projeto aqui ele fosse patrocinado pela Lei Rouanet, colocaria lá Universidade do Samba, Carnaval de Alvorada. E aí a gente tem acesso a essa apresentação básica do projeto. A gente não vai conseguir ver tudo, mas essa apresentação básica a gente tem. Então, muitas vezes a gente tira ali uma inspiração, é aquela copia, mas não faz igual, né? A gente tem uma inspiração ali, a gente entende como que a pessoa começa a descrever o projeto, a puxar esse desenvolvimento da escrita para a gente explicar exatamente o que a gente quer fazer no projeto. E aí é sempre bom, quando a gente vai fazer essa conclusão, a gente relê o projeto e tu vê ali assim, ó, eu disse o que eu quero fazer, eu disse com quem eu quero fazer, porque isso é importante. Eu disse na descrição desse projeto que eu estaria fazendo com o apoio da Prefeitura de Alvorada. E isso mostra a viabilidade no projeto, porque às vezes a pessoa pensa assim, ó, poxa, eu vou entregar lá um dinheirão para alguém que eu não sei se... Eu sei que ele está bem escrito esse projeto, mas será que ele vai entregar tudo isso que ele fala? De repente eu prometi aqui que vai ter um show do Michael Jackson.
E aí o cara, pô, show do Michael Jackson, vou bancar. Ah, mas o cara morreu, né? Não vai acontecer. Tá barato pelo que está se oferecendo, mas é uma coisa que eu sei que não tem viabilidade. E isso os avaliadores veem muito. Às vezes a gente promete coisas e pensa, poxa, esse é o melhor projeto do mundo. Mas, de repente eu sei que o Zu é meu amigo, ele vai fazer alguma coisa que vai me cobrar bem barato, que o César vai fazer, que o Beto vai me dar uma força ali, que a Cial, mas eu não descrevi isso no projeto. E aí o avaliador não viu essa viabilidade que eu tenho na minha cabeça. Eu sei que é possível, sei que eu já vou fazer, que eu faço todo ano, mas agora que eu preciso do financiamento, eu tenho que explicar detalhe por detalhe como que eu vou fazer. Então sempre que dá aquela relida na apresentação, pensa o que eu vou fazer, com quem eu vou fazer e como eu vou fazer. E é um como básico, assim, porque depois na metodologia, sim, a gente vai dar detalhe por detalhe. Mas nesse start, a base é essa. Às vezes tem projetos que tem 2 parágrafos de apresentação e são aprovados. Tem projetos que tem 2 páginas e às vezes são aprovados, às vezes não são aprovados. Então vai muito da objetividade. Não adianta eu ficar 2 horas enrolando e não ser claro no que eu quero falar e de repente em 1, 2 parágrafos eu resumi ali. E aí uma dica importante assim para vocês, que as pessoas têm usado muito, é a inteligência artificial. E aí tem muitas pessoas às vezes pegam assim, eu quero fazer o Carnaval de Alvorada. E bota lá, ChatGPT, quero fazer o Carnaval de Alvorada. E ele dá o projeto escrito, me explica isso, aquilo. Só que o avaliador e a maioria das pessoas que já trabalham com isso já sabem, poxa, esse projeto aqui foi feito com inteligência artificial. Não tem um mérito, não tem ali o pessoal não... Quem escreveu esse projeto nunca foi num barracão, por exemplo, não sabe o que está acontecendo, não sabe o que acontece lá e as pessoas conseguem ver isso. Então, a inteligência artificial, ela é importante, assim, pode pegar o edital e copiar e colar ali e fazer perguntas para a inteligência artificial sobre esse edital. Por exemplo, olha, nesse edital eu posso fazer isto, posso fazer aquilo, mas sempre confiram 2, 3 vezes, que vocês já deve ter acontecido com quem já usou inteligência artificial, que eles dizem assim, se eu pular de um prédio de 10 andares eu morro? Não, não morre. Olha, morri. Me desculpe, você tem razão, você morreria se você pulasse, né? Isso acontece muito, assim, da inteligência artificial te falar uma coisa e depois ela corrigir, né? Ainda te pedindo desculpas. Então, ela é uma ferramenta, mas não adianta a gente querer usar só a ferramenta e não trabalhar, né? Não adianta eu entregar lá um monte de ferramentas para alguém consertar um carro e o cara não é mecânico, ele não vai consertar. Pode ter o que for, ele não vai saber consertar. Mas a gente sabendo usar essas ferramentas, elas são muito importantes. Então, se a gente pega o edital, porque muitas vezes tem detalhes do edital, o edital é 4 ou 5 páginas. É bom a gente ler, mas se fica uma dúvida, a gente pode copiar o edital, cola no ChatGPT, Gemini, qualquer outra inteligência artificial e faz as perguntas. Olha, com base nesse edital, eu posso financiar alimentação para o camarim? E aí ele vai dizer, teve um edital de Canoas que 3 projetos foram desclassificados porque tinha água no camarim. E o edital não financiava nada de alimentação nem bebidas. Aí provavelmente quem escreveu o edital pensou, eu não vou financiar bebida alcoólica, coisa assim, mas bebidas. E aí ficou em aberto, água é bebida, os projetos foram desclassificados porque tinha bebida no camarim. Então esses detalhes é o arranque também para a gente saber quando vai escrever. Então essa parte da gente ler, reler, mas também ter esse apoio de uma inteligência artificial que possa nos tirar alguma dúvida pontual, ou às vezes a própria inteligência artificial já busca a legislação tal que puxou aqui e ali, então isso é importante a gente ter essa ferramenta conosco, que às vezes ele até busca assim, olha, estou querendo escrever um projeto de carnaval, me diga os melhores projetos de carnaval encontrados no Versalic. Ele vai puxar e vai dizer, olha, foi aprovado este projeto, aquele outro projeto. E muitas vezes os projetos culturais, na verdade os projetos que financiam a cultura, muitas vezes não são só projetos culturais.
Você deve ter visto a polêmica que deu no Rio de Janeiro com o desfile da escola que homenageou o presidente. E aí uma das coisas, a Embratur financiou com 2 milhões. Tá, mas o que a Embratur financia cultura? Eles são, depois da Secretaria de Cultura, do Ministério da Cultura, a Embratur é quem mais financia ações culturais no Brasil. Aqui no estado, a Secretaria de Turismo do estado patrocina muitas ações culturais. As prefeituras muitas vezes financiam também ações culturais através do turismo da prefeitura. O que acontece? A cultura ela chama o turismo. O próprio Carnaval no Rio. Olha quanta gente tinha lá no Carnaval devido ao Carnaval. Então é interessante para a Embratur financiar o Carnaval. Ela deu 2 milhões para cada escola de samba para que fizesse e realizasse o seu Carnaval. O Carnaval de Uruguaiana recebe recursos da Secretaria de Turismo. Não sei se ainda recebe, mas recebeu, porque também é um carnaval fora de época. Tu tá tirando as pessoas de repente aqui da capital para irem para o interior do estado para conhecer. Então, Natal Luz, muitos eventos que são culturais, que a gente vê, poxa, os caras estão fazendo um baita negócio e não aprovaram nem uma Lei Rouanet, nem uma LIC. Muitas vezes é através do turismo que eles estão conseguindo financiar isso. E a estrutura para receber esses editais é basicamente a mesma que a gente está falando, é apresentar o projeto, justificar e explicar como que a gente vai fazer. Alguém ficou com alguma dúvida em relação à apresentação do projeto? Essa base de como a gente apresentar, como... Eu vou dando sequência e aí vocês perguntem qualquer coisa, tá? Aí nós já apresentamos nosso projeto. Nós já explicamos o que a gente quer fazer na Universidade do Samba e por que se chama Universidade do Samba. Enfim, a gente já deu toda essa apresentação. Aí agora a gente tem que explicar por que ela é importante. E aí a importância, ela tem várias formas a gente explicar. O turismo é uma delas. Por exemplo, a gente pode dizer que o projeto vai atrair mais pessoas para conhecer a Alvorada, para consumir no comércio. Eu fui presidente do Conselho de Cultura de Alvorada e uma vez a prefeitura não quis financiar o carnaval lá com 35 mil reais, que era o que as escolas estavam pedindo. E aí eu fiz um cálculo lá que me pediram quanto que esses 35 mil reais, se acontecesse o desfile, o quanto que geraria isso de retorno para o município. Aí a gente pegou como base o último carnaval que tinha acontecido, que tinha girado lá na Santa Isabel 20 mil pessoas. Aí a gente calculou, se cada uma dessas pessoas consumir uma água, são 20 mil águas consumidas. Cada um pegar um cachorro quente, qualquer coisa, então é uma bebida e uma comida. Então são 40 mil itens consumidos. Desses 40 mil itens, tu vai comprar no mercado, tu paga o dobro, por exemplo. O mercado tem um lucro ali. Mas se tu vai comprar da pessoa, do ambulante, que também está gerando renda, ele às vezes compra R$1, R$1,50 e vende a 5. E aí essas 20 mil pessoas que estão indo lá, elas estão indo ou de transporte coletivo, ou de Uber, ou com seu carro, e aí elas estão abastecendo. Eu sei que a gente foi fazendo assim todo o cálculo de quanto que giraria, teria girado mais de 100 mil reais, assim, disparado, diretamente, e geraria de imposto para o município mais do que os 35 mil que ele deixou de colocar no carnaval. Então, isso é uma justificativa que a gente pode já colocar em qualquer projeto, a gente pensar, olha, esse projeto que eu vou realizar, por exemplo, o Carnaval de Alvorada, a gente está aqui com o quê? Com umas 40 pessoas mais que estão aqui assistindo o curso. A ideia até o final é a gente formar 400 pessoas. São 10 cursos, se cada um tiver 40, vão ter 400 pessoas no final. Se dessas 400 pessoas sair 4 que aprendam bem, que daqui a pouco vão apresentar um projeto cultural, que vão ser contemplados e vão ajudar mais 400 pessoas, a gente já tem 1.600 pessoas. Então isso é uma coisa importante para a gente colocar, que é um tópico legal, que é o efeito multiplicador. E aí, vamos supor que
a ideia do projeto, como a maioria dos outros, fosse: tu desfila, tu ganha o cachê e ponto. Esse projeto estaria igual a 99% dos projetos de carnaval do Rio Grande do Sul. Então, esse projeto, acho que eu comentei, ele ficou em primeiro lugar em todo o estado, foi o carnaval que mais bem pontuou de todo o estado. Eu acredito que é por ter esse diferencial de que vocês vão passar na avenida, às vezes a fantasia fica rasgada no chão, a pessoas, às vezes, que são contratadas para vir aqui, elas vêm, desfilam, voltam para a sua cidade. Muitas vezes o pessoal não é daqui, às vezes vem de Porto Alegre, vem de outras cidades. Mas o conhecimento vai ficar aqui para vocês. E aí isso não tem preço. Então, sempre pensem assim, ó, esse valor que eu preciso justificar, por que eu quero esse valor? Qual é o resultado que eu vou entregar para o município, o que eu vou entregar para a população de Alvorada, o que vai ficar aqui depois que o projeto acabar. Chegou lá 29 de março, terminou o carnaval, mas e aí depois? Depois a gente vai ter 40 pessoas que vão ter pelo menos uma noção de como começar a escrever um projeto. Daqui a pouco o Beto vai estar lançando os editais da PNAB. Vocês vão ter noção: olha, eu já sei por onde é que eu começo, eu já sei como começar a desenvolver. Vai ter gente aprendendo a sambar, vai ter gente tendo noção de percussão. E aí, dessas 40 pessoas que fizeram curso de percussão, a gente vai ter daqui a pouco 3, 4 que já vão estar. Muitos já são de escola, vão estar se qualificando. Outros que, eu gosto de música, não sei, vou lá conhecer. E de repente vai passar a tocar. De repente o próprio professor vai estar vendo que esse aluno tem talento e vai querer contratar. Poxa, esse eu quero na minha bateria porque tem futuro. Então, sempre pense no legado para justificar. Qual é o legado que vai deixar, que esse projeto vai deixar? O projeto vai acabar, a gente vai receber o recurso, vai pagar as pessoas que vão trabalhar, vai fazer o projeto, mas e depois? O que vai ficar para a cidade depois que ou para o estado, né? Depois que esse projeto acabar. Então, essa é a maior justificativa do dinheiro público que vocês podem fazer no edital. E aí, para mim, assim, um dos maiores diferenciais é essa questão do aprendizado. Porque a gente saber não ocupa espaço. Quanto mais informação, quanto mais a gente souber, é melhor para nós. Então, e o avaliador, ele enxerga, vocês pensem assim, que o avaliador, ele é uma pessoa também, assim como nós, que ele está lá lendo um projeto, mas ele não é uma máquina. Então, ele tem que entender isso, e muitas vezes a gente, não sendo seco e frio na justificativa, sendo às vezes puxando para o lado emocional quando tu justifica o projeto, por que ele é importante, por que a Alvorada merece esse recurso. Às vezes a gente até parece um político discursando, mas é importante a gente colocar às vezes um pouco de emoção. Então, quando a gente faz a justificativa do projeto, a gente tem que pensar qual é o legado que a gente vai deixar para o lugar onde o projeto vai acontecer. O que vai... o Beto vai talvez avaliar projetos aí, ou vai ter a comissão dele. Poxa, a Alvorada tem mais de 1 milhão para distribuir para projetos culturais. Mas aí eu vou dar um valor para um projeto que vai ser legal, o pessoal vai ficar feliz, vai se divertir ali 2, 3 horas e acabou. Ou um projeto que vai deixar aqui um legado de aprendizado, ou umas obras de artes, enfim, ou uma composição de uma música, escrita de um livro, coisas que ficam para a eternidade de Alvorada. Então essas coisas às vezes têm mais valor. Então vocês têm que pensar no legado. Aí eu comentei para vocês sobre a parte econômica. O que o projeto gira economicamente aqui? E aí vocês têm que pensar assim, poxa, essas oficinas aqui, economicamente, se 40 pessoas que estão fazendo esse curso aqui, 4, 5 tiverem seu projeto aprovado, ou 20, 30, porque vocês tendo essa noção, a Alvorada tem 200 mil habitantes, Beto? Mais? 250? Não chegou a 200 aí, próximo. Em torno de 200 mil habitantes, vamos calcular 100 mil adultos. Desses 100 mil adultos,
10 mil, pelo menos, que trabalham com cultura, que vão ter interesse em saber o que é um projeto cultural. Você olha, tem dinheiro para ser distribuído, eu quero um pouco. Essas 40 pessoas que estão aqui já estão arrancando na frente. Então, esse conhecimento é muito importante, e essa questão o quanto vai girar de recurso, quanto pode potencializar de recurso, isso é uma parte. Aí nós também vamos ensinar, por exemplo, a fazer adereços de carnaval, alegoria. A gente vai ensinar sobre comissão de frente. Muitas escolas aqui às vezes tem que contratar uma comissão de frente que vem de fora, às vezes tem que ter um coreógrafo que vem de fora, cobra caro, vem, recebe, vai embora. Então, se a gente conseguir formar pessoas daqui que vão fazer as coreografias de comissão de frente, por exemplo, é um recurso que, mesmo que a escola pague, e é justo que se pague, mas é um recurso que vai ficar aqui em Alvorada, é um recurso que vai girar aqui. Então, a gente tem que buscar pensar na economia, o quanto que isso gira economicamente. Quanto olha, tu vai me dar, que é o cálculo que eu fiz lá para a Prefeitura de Viamão. Olha, vocês deixaram de colocar 35 mil em um projeto que ia voltar para o cofre de vocês mais do que 35 mil, e ainda ia girar o dinheiro na mão de muita gente, que ia ir fora toda a questão da festa popular e o desgaste que vocês tiveram de não patrocinar isso. Então, vocês perderam de muitas formas. Então, essa parte econômica é muito importante vocês terem essa noção do quanto que a ação de vocês gira economicamente. Porque eu estava falando com o César, esse valor, por exemplo, de cachê das escolas, ajuda de custo para o desfile, isso vai virar a fantasia, e a fantasia, tu compra o insumo na loja, tu tem uma pessoa que faz, isso tudo é dinheiro que está circulando, passando de mão em mão, e tudo, como a gente sabe, gera imposto. Então, é um recurso que volta ainda para o cofre público. Quanto mais o dinheiro gira, mais imposto ele gera. Então, tem um estudo que para cada R$1 aportado num projeto cultural, volta R$1,58 para os cofres públicos. Então, imagina, é um investimento para o governo estar financiando os projetos culturais. Então, pensem que a justificativa ela tem que ser o legado que o projeto vai deixar, tem que ser a economia que o projeto vai girar. A gente fala da dimensão econômica do projeto. Aí a gente tem a dimensão cidadã do projeto. O que isso vai melhorar na cidadania de Alvorada? O que a gente está oferecendo? E aí, o básico, assim, que não pode faltar em nenhum projeto é a acessibilidade. Isso é o básico, é intérprete de Libras. O vídeo aqui todo ele vai ser traduzido depois em Libras. Se tivesse algum surdo aqui, a intérprete estaria traduzindo aqui já para a pessoa não se sentir, né, não deixar de absorver esse conhecimento. Então, a acessibilidade é o básico. E aí, quando a gente fala de acessibilidade, a gente tem que pensar a acessibilidade física, que é o espaço onde vai acontecer o projeto. Ele é acessível, as pessoas conseguem chegar nele, não conseguem. Lá em Viamão, na Secretaria de Cultura, é um ginásio parecido com esse aqui, mas ele tem acho que 1 ou 2 andares a mais, e lá em cima tem um cinema. E aí é acessível porque tem elevador, mas o elevador nunca funciona. E aí, então, quando tinha as reuniões do Conselho de Cultura, que eram lá em cima, a maioria das pessoas de mais idade não conseguia subir, porque eram 3, 4 andares de escada, e aí, então, não eram acessíveis essas reuniões. E aí isso conta desde, o local é acessível, a gente tem rampa, por exemplo, aqui no ginásio, alguém pode estacionar o carro ali na porta e a pessoa vem de cadeira de rodas tranquilamente, participa, circula por todo o ginásio. Tem rampa de acesso na calçada? Aqui eu acho que tem, né, Beto? Toda a volta ali já tem as rampas de acesso. Aí a gente pensa na acessibilidade comunicacional. Acho que é isso, né? Me corrige.
que é a questão da intérprete de Libras ou uma linguagem mais simples. Não adianta eu estar aqui falando de um jeito que ninguém vai entender. Então, essa linguagem simples, o jeito de falar, isso conta muito para as pessoas absorverem o conhecimento. Então, a acessibilidade comunicacional, que são as Libras, é a forma de falar. E a gente conta muito com a acessibilidade atitudinal também. Isso conta muito no projeto para a gente justificar. O que é isso? É a gente treinar a nossa equipe para acolher qualquer pessoa com deficiência, com dificuldade de locomoção, saber se comunicar também com as pessoas. Às vezes, dependendo do tipo de atividade que vai acontecer, poxa, a gente vai fazer um show aqui, a feira do livro vai acontecer aqui, tá, mas aí chega uma criança autista aqui, como que a gente vai receber ela? Ela tem um lugar que ela consiga ficar? A gente tinha lá no canto um espaço com as almofadinhas, umas coisas, que ela podia estar longe do barulho, longe do som aqui, curtindo a feira, porque o palco estava bem visível. E aí nisso, e em todas as atitudes, por isso falar atitudinal, toda a atitude que a gente toma, desde treinamento da equipe, contratar pessoas com deficiência, chamar para fazer parte do projeto, isso tudo conta muito nos projetos. E não adianta só a gente dizer que vai ter, a gente tem que dizer que vai ter, mostrar na planilha de custo que a gente vai contratar essa pessoa, o intérprete Libras, equipe de apoio a PCD, porque muitas vezes chega uma pessoa, às vezes um cego, que entrou aqui, beleza, deve estar com a bengala e chegou na porta do ginásio. Mas aí, como é que a pessoa vai chegar aqui? Vai vir tateando, né? Não, então vai uma pessoa lá que recebe ela, pergunta o que ela veio fazer. Vim para o curso. Não, me acompanha aqui então. E aí isso é importante. O mais importante, que faz mais diferença, que eu sempre procuro incluir, é contratar as pessoas com deficiência. A gente tem no nosso time uma colega que ela é cega e ela canta no coral que nós temos. Ela cantou aqui na Feira do Livro, inclusive, e ela sempre participa de todas as atividades e ela trabalha muito gerenciando e fazendo a conferência da acessibilidade nos projetos. A gente monta o projeto e convida ela para caminhar, ver, tá ok, não tá, isso aqui pode ser assim, pode ser assado. E ela também trabalha muito com a questão da audiodescrição também nos nossos projetos. Sempre que a gente vai ter audiodescrição, a gente precisa ter a pessoa que está fazendo a audiodescrição, mas precisa ter um cego. Vamos montar uma peça de teatro. A gente apresenta a peça com audiodescrição para o cego. E aí o cego, olha, isso não fez sentido para mim. A pessoa sentou, mas eu não entendi. Não, tem um sofá na sala. Então a pessoa já vai vamos fazer de novo. Olha, a pessoa entrou na sala, viu um sofá e sentou nesse sofá. Daí o cego diz, agora isso fez sentido. Coisas que para nós às vezes está ali. Mas então é importante, sempre que se fala em acessibilidade, a acessibilidade arquitetônica, a gente ter um cadeirante, às vezes alguém que venha participar e fazer a conferência se realmente está funcionando. E aí então, isso é basicamente a dimensão cidadã do projeto. E aí a gente parte para a dimensão simbólica. Qual que é o simbolismo para a Alvorada da gente ter aqui sentimento de pertencimento de todos vocês que fazem o Carnaval de Alvorada, que fizeram o Carnaval, que fazem a cultura de Alvorada, de ter, começando assim, poxa, vocês podem ir lá em Porto Alegre e dizer, vocês tiveram o projeto aprovado de Carnaval? Não tivemos. Pois é, nós de Alvorada, nós tivemos, e nosso projeto foi o mais bem pontuado. Nós temos, isso já puxa para o pertencimento. Olha, se esse projeto for aprovado, o orgulho da cidade, dos fazedores de cultura, já vai mudar. Nós vamos puxar, por exemplo, na questão simbólica, qual que é o simbolismo da gente ter isso? Como é que vocês se sentem se esse projeto for aprovado? Ora, nós vamos incluir as escolas, nós vamos chamar todos para o diálogo. Então,
essa simbologia de quanto isso representa para vocês, é importante a gente colocar lá. A Alvorada, por exemplo, por muito tempo, e agora cada vez mais vem mudando, era uma cidade que era dita como muito violenta. Convidava alguém, vamos lá em Alvorada, em tal lugar. Lá é legal para ir, dá para estacionar o carro, dá para chegar. E isso já cada vez tem acontecido menos, né? Então, isso é uma coisa para se destacar no projeto. Poxa, olha, a Alvorada está mudando, a população está mudando, está tendo uma visão diferente da cidade. Então, através desse projeto, a gente vai conseguir que o cidadão de Alvorada tenha mais orgulho de pertencer à Alvorada, de estar fazendo parte da cultura alvoradense. E aí, às vezes, a gente tem os projetos temáticos, por exemplo, é o Dia da Consciência Negra. Qual que é o simbolismo da gente ter aprovado o Dia da Consciência Negra em Alvorada? Ou a Semana Farroupilha? Enfim, tudo isso a gente tem que puxar. Qual é o simbolismo para o gaúcho, por exemplo, de ter a sua Semana Farroupilha aprovada aqui de Alvorada? Sabe, a gente ter o recurso. E aí, muito mais do que isso, não adianta a gente receber o recurso e não dar o recurso para quem é de Alvorada. Isso acho que é uma das coisas mais importantes. É legal ter grandes atrações que venham de fora, mas sempre ter a população, o artista de Alvorada inserido. Nós realizamos a Feira do Livro aqui e foi a primeira vez que os escritores locais tiveram espaço aqui, né, Beto? Escritores e a galera do quadrinhos. Exatamente. Do CAC, né? Então, isso é importante. A gente não faz cultura na cidade sozinho. Não adianta eu chegar aqui, olha, eu tenho 500 mil reais e eu vou fazer um show aqui. Se eu não incluir vocês, provavelmente muitas pessoas não vão vir, vão deixar de vir aqui. Vou fazer uma apresentação, vou chamar a Semana Farroupilha, vou chamar várias atrações, chamar o Baitaca, o Luiz Marenco, mas eu não vou botar nenhum CTG de Alvorada a dançar. Poxa, como é que vai ficar o sentimento dos CTGs de Alvorada em relação a isso? Ou as escolas de samba, poxa, a gente vai fazer, vamos contratar para abrir o desfile a campeã do desfile de Porto Alegre e vamos pagar 100 mil reais de cachê para eles. Aí, poxa, mas aí nós? A gente está dividindo aqui menos do que esse valor e os caras vão ganhar mais do que isso. Então, é importante a gente pensar o que isso representa, se a gente aprovar o projeto e realizar. O que isso vai representar para quem é mais importante em Alvorada, que são os agentes culturais, quem faz a cultura aqui. E isso é a dimensão simbólica do projeto. Então, a gente tem que pensar muito no legado que o projeto vai deixar, na dimensão econômica que o projeto vai deixar, na dimensão cidadã que o projeto vai deixar e na dimensão simbólica. Então a gente justifica o projeto com essas 4 tipos de justificativa e a gente pode até separar um parágrafo para cada uma. Olha, eu vou começar com esse meu projeto, ele está muito forte na acessibilidade. Eu vou começar explicando a acessibilidade. Eu tenho um palestrante que ele é cego, que é PCD, e aí então vocês puxam. Na Feira do Livro nós tínhamos também uma coisa que foi muito bacana, que era a Comissão da Diversidade, que tinha um stand que funcionava para toda a diversidade. A gente tinha um stand que era das matrizes africanas, né? E da diversidade que o Tuti ficou ali, que enfim, movimentou e alegrou boa parte da feira ali. O Tuti deu uma vida, né, de certa forma, e foi muito legal e fez muita diferença na aprovação do projeto, na avaliação, porque a gente está olhando às vezes para quem mais precisa ali dentro do projeto. E aí muitas vezes esses são os diferenciais que o avaliador olha o projeto. Poxa, o projeto tem um nome bacana, gostei, mas agora vamos ver se ele entrega alguma coisa de diferente. E aí a gente entregando algum diferencial no projeto. Eu fiz um projeto que é de um festival de música nativista, e aí neste nosso projeto o diferencial dele era que nós íamos valorizar os artistas PCDs do Rio Grande do Sul. Então ele tinha um diferencial nele ali, que nesse projeto a gente contratou uma gaiteira que ela é cega,
e já é bem conhecida assim, e um cantor que o projeto foi aprovado, não foi realizado ainda, ele acabou falecendo, né, que é o João Chagas Leite, que ele tinha um problema numa mão, mas aí assim, a gente tinha a acessibilidade, era o diferencial desse nosso projeto. E aí então assim a gente pode buscar esses diferenciais. O projeto ele tem um nome já diferente, mas qual a atitude, qual a diferença, qual é o diferencial que o nosso projeto tem? Agora está aberto o edital, por exemplo, da LIC para os projetos de Natal, de Semana Farroupilha. Os projetos de Semana Farroupilha vão consistir no quê? É o acampamento Farroupilha e são shows durante a noite. 90% dos projetos vão ser isso. Se a gente for escrever um projeto e a gente colocar um diferencial nesse projeto, a gente já vai sair na frente, porque o nosso projeto vai se destacar além dos outros. Talvez todos os projetos tenham um diferencial. O pessoal às vezes vai acordando, e a gente daí não adianta só ter um diferencial, puxar uma pauta, a gente tem que ter consistência no que a gente está ensinando, tem que mostrar que a gente sabe fazer, mas esses são os diferenciais. E aí a gente vem agora para a metodologia do projeto. O que é a metodologia? É o como a gente vai realizar esse projeto. Então, na metodologia do projeto, a gente começa assim, o projeto Universidade do Samba, Carnaval de Alvorada 2026, começará com a captação de recursos. Daí a gente pensa assim, bom, aprovar meu projeto. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Bom, eu preciso do recurso para realizar o projeto. Então, a gente vai captar. E aí a gente já mostra para o avaliador que assim, olha, que será feita pela empresa X que já trabalhou em tantos projetos, que já tem o know-how de fazer, já tem contato com empresas, ou muitas vezes, e agora é uma exigência da LIC, que a gente tem uma carta de intenção de patrocínio. Eu penso, olha, eu vou fazer o projeto aqui para o Carnaval de Alvorada do ano que vem. Eu preciso apresentar primeiro esse projeto para uma empresa. Essa empresa tem que entender que é um projeto legal para o município, que nesse caso foi o Baita Super. E aí, eles entenderem, eles dão uma carta dizendo, olha, se o projeto X for aprovado, eu estarei patrocinando esse projeto. Aí então, 50% da viabilidade do projeto, o pessoal vai dizer, pô, se eu aprovar, eles vão ter o recurso. Mas quem que vai executar esse projeto? Então, é outra coisa importante que a gente deve fazer no projeto, na metodologia, é assim. Bom, em quantas etapas o nosso projeto vai ser realizado? A gente tem a pré-produção. O que é a pré-produção? A pré-produção, assim, recebemos o recurso ou tivemos o projeto aprovado, assinamos com os patrocinadores, agora vamos sentar com quem vai trabalhar no projeto. Vamos fazer uma reunião aqui com os representantes das escolas de samba de Alvorada, vamos ver quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, vamos fazer contrato, quem que vai fazer essa ou aquela função no projeto. E aí então isso faz parte da pré-produção. E aí a gente diz, olha, na pré-produção vai trabalhar comigo essa pessoa, vai trabalhar o Fabiano comigo, que ele tem muita experiência em projetos culturais, ele já trabalhou na Feira do Livro de Alvorada, ele já trabalhou na Semana Farroupilha de Viamão, no Carnaval de Piratini, enfim. Aí a gente tem que dar ali, não adianta só dizer, olha, eu vou ter uma pessoa experiente para fazer isso aqui. A gente tem que pensar na nossa equipe principal do projeto e apresentar ela ali na metodologia. O que é a equipe principal? E aí a gente já vai de encontro com a nossa planilha de custos, tá? E aí vem aquelas dúvidas, isso pode financiar, aquilo não pode. Então, se a nossa equipe principal que a gente tem é a coordenação geral do projeto, tá? Isso pode ser o proponente do projeto. Por exemplo, a minha empresa Arte Nativa Produções, e eu estou fazendo a coordenação geral do projeto. Eu posso trabalhar no projeto que eu estou fazendo. E no caso da Lei Rouanet, da LIC, tem editais que isso pode ser vetado. A Prefeitura de Alvorada pode entender que se tu apresentar um projeto, tu não pode trabalhar nele. Tinha antigamente alguns editais que eram assim. Não faz muito sentido, mas
mas depende do regramento do edital. Então, aí nós temos a coordenação. O que é a coordenação geral? É como se fosse o presidente da ACIAL. É a pessoa lá que está à frente de todos os processos. Aí nós temos produtor executivo. Essa é aquela pessoa que vai ter aquele contato mais direto com todas as pessoas, com todas as etapas. Aí nós temos direção artística. Também nos projetos culturais se usa muito, que é aquela pessoa que vai estar diretamente ligada com os artistas, vai estar prestando atenção na passagem de som, o som está funcionando, não está, o palco está ok, o artista está no horário que ele deveria estar, não está. E aí isso a gente consegue ainda esmiuçar, por exemplo, numa direção de palco, numa assistência de palco. E aí então a gente começa a falar dessas pessoas. Não adianta eu dizer que vai ter tudo isso e não dizer quem é. Eu tenho que dizer, olha, a produção o projeto começa com a produção, a coordenação geral do projeto, que fará a primeira reunião com a equipe, que será essa pessoa de nome tal, com experiência tal, que vai fazer a produção executiva, essa outra pessoa que vai fazer a direção artística, e assim a gente vai nominando as pessoas e explicando para quem está avaliando o projeto e entender, poxa, esse pessoal parece ser bom. E aí o parece se torna o pessoal realmente é bom quando a gente anexa o currículo dessas pessoas dentro do projeto, e esse currículo tem que ser bem construído. Vamos pegar, por exemplo, a gente pega o César do Carnaval de Alvorada, que já está, o Beto me falou, faz 70 anos que ele faz o Carnaval de Alvorada aqui. Ele começou tarde já, né, mas já está, faz 70 anos que ele está aqui. Antes não existia Alvorada, ele estava aqui já no Carnaval. E aí eu falo ali dele, que ele já precursor do Carnaval de Alvorada, fez isso, fez aquilo e tal, mas eu não coloco um currículo dele, não anexo isso. Aí o pessoal, tá, mas só um pouquinho. Ou eu coloco um baita currículo e não boto nenhum link, não boto uma foto dele no currículo. Então, isso às vezes é uma coisa que faz muito mais diferença dentro do projeto, tudo que tu faz. Às vezes é melhor tu falar menos, mas poder comprovar tudo que tu fala, do que tu começar a fazer, olha, eu vou trazer aqui o Joãozinho 30, o Carlinhos Jesus, esse, aquele, e aí na hora da comprovação tu não tem essa equipe maravilhosa que tu disse que tinha. Então, muitas vezes, a gente tem uma pessoa muito qualificada que não tem um currículo. Quando eu faço os projetos, muitas vezes eu acabo tendo que pegar o artista, ele me passa às vezes um currículo, um resumo, e eu tenho que refazer um currículo ou um portfólio para aquela pessoa, que eu sei que ela é capacitada na arte dela, mas ela não foi capacitada para fazer um currículo, por exemplo. Muitas pessoas às vezes não têm, e hoje em dia até um mercado de criação de currículos. Às vezes a pessoa cobra 50, 100 reais, conversa contigo, pega link de rede social, tudo isso, e te entrega um currículo de primeira qualidade. E isso conta muito no projeto. Então a gente vai começar o nosso projeto ali, a nossa metodologia, falando na nossa pré-produção, que é toda essa etapa da contratação da equipe, quem vai trabalhar, quem vai fazer o quê, dando sequência para a produção. Isso aqui que a gente está fazendo já é a produção da Universidade do Samba, a gente já está na fase de produção. E a nossa produção desse projeto ela tem duas etapas, que a primeira etapa são os cursos e a outra etapa é o desfile. Então, às vezes, tem projetos que tem 3, 4 etapas de produção. Às vezes a gente acha, é pré-produção, produção e pós-produção. Às vezes é pré-produção, 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 produção, aí depende do que a gente está se propondo a entregar. E quanto mais, quando a gente fala assim da produção, a gente diz o que vai acontecer dentro da produção. Então aqui eu digo assim, olha, na produção a gente vai reunir, elencar quem são os instrutores do curso, e eles vão vir no ginásio, vão dar a aula para as pessoas, a gente vai passar a lista de presença, enfim, a gente vai explicar bem como vão acontecer as coisas dentro dessa fase da produção. E no desfile, que é outra fase também, a gente tem que explicar
passo a passo como que vai funcionar o desfile. Olha, o desfile vai começar em tal horário, vai encerrar em tal horário. E um diferencial da metodologia para vocês terem, que pesa muito na questão da viabilidade do projeto, para saber se o projeto vai acontecer ou não vai, é assim, ó. O Carnaval de Alvorada vai acontecer no dia 28 de março e se chover, nós temos um plano para isso? E se, entendeu? A gente já mostrar que a gente já está preparado para qualquer coisa que possa acontecer, sabe? Olha, o curso aqui vai acontecer no ginásio de Alvorada. Mas se por algum motivo, destelhou, deu um temporal, destelhou, a gente tem um plano B e um plano C para a realização dos cursos. O desfile do Carnaval tem uma data alternativa? Não tem, sei lá, deu um temporal, tá marcando alguma coisa muito feia. O que a gente vai fazer? Até às 7 horas da noite do dia ou até às 4 horas da tarde, a gente vai fazer uma reunião entre todas as entidades e decidir se o desfile vai acontecer ou não vai acontecer naquele dia. No caso de não acontecer naquele dia, a gente vai passar para outro dia, que já é o dia X, está combinado com a prefeitura. Então, a gente botar todos os riscos que podem acontecer da gente não poder realizar o nosso projeto. O que pode acontecer, o que pode dar errado? É tudo isso aqui que pode dar errado. Tu sabe como resolver? Sei. Cada coisa, o pessoal, poxa, o cara, ele tem uma equipe boa para trabalhar, ele me apresentou uma boa justificativa, o projeto tem um diferencial, ele tem um patrocinador, ele tem tudo ali dentro do projeto e ele ainda está preparado para caso aconteça alguma coisa, ele já tem esse plano B para o projeto não deixar de acontecer, ou o projeto acontecer de uma forma secundária que seja, mas ele não deixa de acontecer. Imaginem assim, todo mundo recebeu o cachê e no dia, sei lá, deu um temporal. Aí a gente tem que pensar assim, mas é viável para a escola botar todo mundo na avenida de novo? Vai ser o dobro do valor. Então tudo isso a gente já tem que estar pensado, e aí a própria escola provavelmente já tem isso assim, bom, a gente vai ter o desfile no sábado, e hoje é segunda-feira e está marcando que vai desabar o mundo lá na sexta. Se todo mundo vier até aqui, as pessoas às vezes que vêm de fora, esse ou aquele, eles vão me cobrar. Então, quem sabe, vale mais a pena a gente botar a nossa deadline, né, nosso dia de decisão ali, na quarta-feira, por exemplo. Olha, na quarta-feira vai ser decidido, em caso de mau tempo, se vai acontecer o desfile ou não, para a gente conseguir transferir o dia, porque é aquela coisa, todo mundo se mobilizou, veio, a pessoa do som estava aqui, e são trabalhadores que estão trabalhando ali, que tem que estar recebendo o recurso dela, mas elas vão ter que vir de novo, então esse recurso vai ser dobrado. Então tudo isso a gente tem que estar pensado dentro do projeto, como é que a gente age, qual que é o nosso plano para esses casos, e aí cada projeto tem o seu sua singularidade que a gente pode tentar evitar de uma forma ou de outra. E essa é a base de uma metodologia do projeto. Aí agora falando da planilha de custos do projeto. Cada edital tem suas peculiaridades. Como eu disse ali, que ela não financia oficinas. Tem o edital da Prefeitura de Canoas que lançou que não financiava nem alimentação nem bebida. Tem outros ali que também não financia decoração. Por exemplo, se eu disser assim, vai ter o curso e eu quero decorar aqui com coisas do carnaval para o pessoal se sentir no carnaval. Não pode, ela não financia a decoração. Então, isso a gente tem que ter em mente quando a gente vai compor nossa planilha de custos. E aí a gente sempre tem que pensar que ela tem que ser balanceada. Antigamente, às vezes o pessoal dizia que num projeto de Lei Rouanet, pessoa escreveu o projeto de Lei Rouanet, um artista famoso, o projeto foi 15 milhões, 10 milhões é o cachê do artista, 2 milhões e meio ficou para o advogado, para o contador e para não sei quem. E os artistas, a banda, quem trabalhou lá e tal, ficou quase nada para eles.
Então isso tudo ele é avaliado, como é que vai ser distribuído esse valor. Então a gente pensa que a gente tem a produção e logística, né, que é equipamento de som. Nosso projeto é um show, ele vai ter que ter som para ele acontecer, vai ter que ter iluminação, vai ter que ter talvez um telão. Então tudo isso a gente coloca ali. O que a gente precisa de estrutura física e equipamentos para nosso projeto acontecer. O carnaval, por exemplo, a gente precisa do caminhão de som, a gente precisa da iluminação, dos banheiros, do gradil, da arquibancada, enfim, né? É muita coisa que a gente precisa. E quando a gente vai colocar esse orçamento, eu não posso colocar, eu vou colocar 10 banheiros químicos e vou gastar R$100 em cada banheiro. Pessoal, tá, mas que banheiro que é esse? Porque pensem que o avaliador, provavelmente ele também escreve projetos culturais. Então ele, poxa, mas eu fiz um projeto lá na minha cidade e eu paguei R$300 no banheiro químico, esse cara diz que é 100, eu vou dar esse valor para ele. Ele não vai fazer o projeto, ele não vai conseguir realizar. Então ele está errado. Mas caso tu tenha, na minha produtora, por exemplo, eu tenho equipamento de som. Então eu sempre justifico que às vezes meu orçamento de som é menor do que a maioria dos projetos, porque grande parte do som eu já tenho e aí esse custo, no caso, eu cobro mais operação, montagem, algum complemento, dependendo do artista que é, mas a base eu já tenho, então por isso o valor é menor, mas eu tenho que justificar isso. Porque às vezes o avaliador ele te dá uma nota menor em viabilidade, porque ele vê, poxa, com esse orçamento que ele colocou aqui, ele não vai conseguir realizar isso que ele está se propondo. Então, essa parte da produção e logística é isso, é o que tu precisa de estrutura física e equipamentos para realizar o teu projeto. E aí isso pode entrar até o transporte. É um projeto onde a gente vai levar as escolas de samba nas comunidades. A gente pode pedir, olha, então eu quero um ônibus para cada escola de samba para ir lá cada dia, o aluguel do ônibus é X. E aí é interessante que a gente no mínimo ligue para uma, duas empresas para ter uma noção de preço. Antigamente, quando a gente apresentava um projeto de LIC, a gente precisava já entregar o orçamento assinado. Por exemplo, eu vou contratar o som com a empresa X, R$20 mil. Eu precisava do orçamento da empresa assinado, sem saber que o projeto vai ser aprovado ou não. Para te pensar no projeto e apresentar para o governo, já tinha que ter tudo isso. Então um projeto, Feira do Livro aqui, por exemplo, teria gerado, sei lá, mais de 100 orçamentos. E aí, se não aprova o projeto, é um baita trabalheira que tu tem. Mas tu não precisa pedir esses projetos assinados um por um, mas tu tem que ter noção do valor. Se tu já trabalha muito com um projeto ou com algum serviço, tu consegue ter noção desse valor, se está dentro do valor de mercado. Tem algumas tabelas que são FGV, eu acho, alguns lugares que já tem um custo médio do serviço e às vezes a gente coloca um valor muito alto e eles cortam por isso também. Poxa, mas está muito fora do valor de mercado, tanto para mais ou para menos. Enfim, essa é a parte de produção que se diz. Esse edital, por exemplo, da LIC, eles dizem o seguinte, que a gente não pode gastar mais do que 40% em produção, divulgação, administração, taxa. O limite é 40%, porque 60% obrigatoriamente tem que ficar para os artistas, né? Então, no caso, nesse projeto aqui, 60% ou mais tem que ficar para os artistas. E tem projeto que é desclassificado nem vai para avaliação, porque quando o pessoal pega lá para fazer aquela primeira etapa, poxa, o cara aqui está com um valor menor do que o necessário para essa parte artística, então ele está desqualificado. E aí o projeto nem vai concorrer. Às vezes tu passou lá por R$1.000, R$100, tu já é desqualificado do projeto por um detalhe que tu não te apegou quando estava escrevendo o projeto. Outra coisa muito importante, somem de novo a planilha quando terminar, porque quando a gente escreve toda a planilha de custos, o projeto, por exemplo, vai ser R$200 mil. Eu coloquei todos os serviços ali e fechou 200 mil. Mas aí eu vi que tal orçamento eu mexia aqui alguma coisa, eu mexia aqui, mexia ali.
quando eu vi lá embaixo ainda está 200, mas a planilha ali, se eu somar, não vai dar 200. Então, isso na avaliação eles fazem também, eles somam, poxa, aqui na planilha tem 210, aqui tem 200, está errado, está desqualificado o projeto, não vai nem para avaliação. Então, somar, sempre somar, anotar no caderninho, ou às vezes a planilha Excel, coloca em autossoma, tudo que tu mexer, ela vai te dar lá embaixo o valor, se tu diminuir, se tu aumentar, ela já vai estar tudo calculado lá embaixo. Aí a gente tem que pensar que não adianta a gente fazer um projeto que o governo ou que a prefeitura de Alvorada vai investir aqui 30, 40, 50 mil em um projeto, se a gente não fizer a divulgação desse projeto e ninguém vier no projeto. Então o que adianta, de repente, imagine eu estar aqui falando para ninguém. O Estado está me pagando para vir aqui e não ter ninguém aqui, né? Então é importante que a gente tenha dentro do projeto um orçamento para divulgação, desde criação de peças gráficas, a impressão das peças gráficas, um gerenciamento das redes sociais do projeto ou da empresa. Vamos supor que, sei lá, alguma associação, alguma instituição criou um projeto e aí esse projeto é essa empresa que vai realizar e ela precisa ter alguém ali que esteja tirando foto do projeto para a população alvoradense, tá vendo que isso está acontecendo, que o projeto está acontecendo, que é viável. Então a gente tem que ter, hoje em dia, muito da divulgação é a rede social, é um recurso mais barato que a gente gasta. Então a gente precisa às vezes de uma assessoria de imprensa, dependendo do tamanho do projeto, a gente precisa de ter um assessor de imprensa. Foi o caso, por exemplo, da Feira do Livro aqui de Alvorada, que veio a televisão, e aí o pessoal perguntava, eu gostaria de falar com o assessor de imprensa, é o pessoal das rádios, da TV, para saber informações sobre o projeto. E aí o assessor de imprensa às vezes já tem um release do projeto pronto, tem tudo já mastigado no formato que a imprensa quer receber, que já está acostumada a receber. Mas isso, claro, depende muito do orçamento do projeto. Não adianta eu dizer que o meu projeto vai ter assessoria de imprensa, sei lá, do Boninho, e o valor do meu projeto eu tenho R$100 destinado para isso. Então isso pode, eu penso, poxa, eu estou dizendo que é o Boninho que vai fazer, que é o Beto Camparra que vai fazer, um baita cara, mas eu estou pagando R$100 pro cara. Poxa, mas aí como é que tu, no mínimo, tu não está valorizando aquele profissional? E aí isso tu perde pontos também por isso. Eu já vi muito projeto ganhar uma pontuação menor ou ser desqualificado por não valorizar os artistas. Não adianta eu dizer também assim, olha, não são 10 escolas de Alvorada que vão desfilar. A gente tem R$90 mil para distribuir para 200 escolas, é muito mais legal. Deve ser, poxa, mas só um pouquinho. Vai dar R$500 para cada escola. O que eles vão fazer? É até uma vergonha tu falar isso. E às vezes o avaliador se ofende. Pensa, pô, se é comigo, eu nem piso na avenida. Então, isso acaba sendo importante também a gente pensar na valorização do artista, que é o que esse edital faz. Ele nos coloca a obrigação de 60% do recurso ficar para os artistas. Porque tem muito projeto que o pessoal acaba investindo em som, às vezes coloca uma grande atração que chama o público, mas esse recurso não é compartilhado com o município aqui, com os artistas do município, não é pulverizado, mas a gente tem que saber balancear o quanto a gente vai pulverizar desse recurso, porque não adianta também distribuir muito valor e não fazer sentido para ninguém, às vezes não paga o Uber da pessoa para estar fazendo o que ela vai fazer. Então a gente tem a produção que eu falei, a remuneração artística. E aí a gente pensa, o que é a remuneração artística? É o cachê da pessoa que vai estar ali se apresentando. Mas quem que pode se apresentar? Daí começam aquelas dúvidas. O apresentador do projeto vai ter ali um comunicador que vai estar fazendo. Ele é um artista ou ele não é? Sabe? E aí a gente tem que saber avaliar, não, a pessoa só está lá falando, e agora com vocês, essa atração, aquela atração, não é um artista.
mas muitas vezes a gente coloca um artista para fazer esse trabalho que vai fazer muito melhor. E aí ele recebe enquanto artista. De repente eu vou dizer que o meu projeto vai ter um narrador que vai ganhar R$1.000 para fazer isso. Ou um digital influencer que é famoso, um apresentador de TV, alguém, e eu vou pagar R$5.000 para aquela pessoa. Isso vai fazer sentido também. Então a gente tem que saber, um oficineiro, por exemplo, ele é um artista, um professor de um curso. Depende o que ele está ensinando. Ele está ensinando pintura. Poxa, o cara ele tem que saber pintar, ele tem que ser um artista para fazer isso. Não, ele está fazendo solda, ele está fazendo estrutura quadrada aqui, está criando porta-banner. Não, ele não é artista. Tá, mas ele cria estrutura para o carnaval. Aqui ele está fazendo quadrado, entendeu? Então tudo isso é aquela coisa que é relativo e a gente tem que saber explicar para quem está avaliando o quão artista aquela pessoa é para merecer estar naquela parte da remuneração artística. Em seguida, a gente vem com a administração do projeto. O que é a administração do projeto dentro da planilha de custos? É a produção executiva, o contador, é a coisa mais importante. Não é a mais importante do projeto, mas é uma das mais importantes, é que a gente tem uma assessoria contábil dentro do projeto. O que acontece muitas vezes? Tem que emitir nota. Aí eu sou o MEI, eu posso emitir tal serviço de nota? Eu não sei se eu posso, se eu não posso. De repente, eu posso. Aqui, por exemplo, uma escola de samba, ela pode ser um MEI, né? Aí, de repente eu recebo alguma nota fiscal de um MEI, que é uma escola de samba tal, MEI. Aí eu vou receber essa nota, vou pagar a escola de samba, vou mostrar para o Estado, olha, tá aqui, eu recebi a nota, eu paguei, tudo certinho. Eu disse, não, mas pagou uma escola de samba, MEI é microempreendedor individual, não pode pagar. Uma escola de samba, né, não pode ser um MEI. Aí esse contador vai dizer, não, mas olha só, mas este MEI, ele enquanto uma pessoa, ele pode representar um coletivo, se esse coletivo concordar e assinar um documento dizendo que este MEI é o representante. Então, para isso é importante a gente ter o contador para nos orientar enquanto produtores e que todo artista também consiga, né, ter uma orientação, mas quando a gente vai colocar o projeto, a gente precisa ter o contador ali, uma assessoria contábil. E aí na LIC, por exemplo, é obrigado, a gente tem que ter o número do CRO do contador, colocar o nome do contador e no final do projeto o contador ainda tem que assinar uma planilha dizendo que o projeto cumpriu as obrigações deste projeto. E aí, outra coisa que a gente tem que prestar atenção dentro do projeto são as taxas que isso vai gerar. Eu estava conversando antes ali que antigamente alguns serviços a gente podia pagar como pessoa física. Só que eu teria que pagar da pessoa física, descontar o imposto de renda, gerar uma guia do imposto de renda e isso é o contador que faz para mim. Então, tudo isso eu preciso saber e aí quem vai me orientar é o contador e eu tenho que ter noção ali dentro dessas taxas. O que são as taxas? Poxa, eu vou abrir uma conta no Banrisul para receber esse recurso. Quanto que o Banrisul me cobra de taxa? De repente é um ano de projeto e dentro desse um ano eu vou ter que pagar 10 mensalidades. São R$600 ali, 60 por mês, vai dar R$600. Aí, mas vamos supor que o Banrisul, ou na época, antigamente, tinha a TED que cobrava 10, 15 reais por TED que era feita. E aí eu vou fazer mais 30 pagamentos, eu vou pagar mais R$450 quando vê uma grande parte do recurso que eu tinha, que eu não sabia, eu tinha pensado que eu não ia gastar, daí eu vou fazer o último pagamento lá, fazer o pagamento do Beto lá no final. Poxa, mas eu combinei R$1.000 com o Beto e eu não tenho mais esses 1.000. O banco comeu tudo de taxa que eu não previ no projeto. Então isso é importante, a gente já saber, e aí na leitura do edital,
a gente saber assim, hoje em dia a LIC, ela permite que a gente faça o projeto em qualquer banco, qualquer instituição bancária, seja Nubank, tem banco sem taxa, eles recomendam que seja no Banrisul, mas pode fazer em qualquer banco. Antigamente era obrigatório que fosse no Banrisul e aí tu obrigatoriamente ia ter que pagar essa taxa mensal e às vezes outras taxas, enfim, que o projeto, enfim, ou as transferências que tu faz ali podem gerar. E outra coisa muito importante também, que acontece, às vezes tu abre conta em algum banco e aí tu deposita o valor, tu recebeu 40 mil reais para realizar um projeto, depositou no banco. E aí o banco automaticamente faz uma transferência para a poupança segura. E aí tu tem que, toda vez que tu vai fazer alguma coisa, tu resgata o dinheiro e vai. Isso tudo para prestação de contas, como conta movimentação do dinheiro. E às vezes, tá, mas só um pouquinho. Eu depositei dinheiro nessa conta e ele foi para uma poupança, voltou, voltou. Ou às vezes os bancos, tu abre a conta e o banco não te diz e depois ele começa, não, é uma capitalização, é 20 reais por mês, é isso, é aquilo. Então é muito importante, quando a gente vai abrir a conta para gerir o projeto, que a gente se atente a todos esses detalhes. Tem taxa, não tem taxa, o edital vai me permitir que eu possa ou não. O município não precisa ser ainda no Banco do Brasil, né, Beto? Mas os projetos do Estado, por exemplo, se a gente aprova um projeto na PNAB estadual, o Estado já está gerando uma conta para nós para fazer o recebimento. A gente só vai lá assinar que é no Banco do Brasil. De repente, a prefeitura aqui pode fazer um convênio com algum banco e dizer, olha, nós vamos repassar para o Santander, para esse, para aquele banco, ou dizer, é qualquer projeto, qualquer instituição bancária que vocês queiram. Então, aí vocês escolhendo a instituição bancária, vocês têm que saber qual que vocês vão escolher. É fácil de lidar, não é fácil, tem taxa, não tem taxa, tem capitalização, enfim, tem muitas coisas e às vezes pode ser um banco que daqui a pouco quebra o banco, tu não realiza o projeto e ainda fica devendo para o Estado, devendo para quem tu contratou, enfim. Então isso é muito, muito importante nessa etapa. Então, contem comigo aí para o que vocês precisarem. Conto com vocês, quem quiser aprender amanhã no próximo curso. Como eu falei, os cursos vão estar disponíveis online depois, para qualquer dúvida que vocês tenham também referente aos processos de editais, enfim. Vocês vão poder acessar lá, ver, rever e, mais uma vez, tirar as dúvidas comigo. A equipe da secretaria aqui, fiquem à vontade, então. Foi um prazer estar aqui. Ó minha alvorada, o show vai começar. Abrem-se as cortinas do saber popular. Universidade do samba, nossa paixão, qualificando a arte em comunhão. Mestres e bambas, aprimorando o dom, pra desfilar a vida com mais garra e som. É o Carnaval de 2026, a nossa escola